Pois é, eu sei que não é fácil, Uhum. mas isso mostra que se tiver assim, se você encontrar um padrinho, Verdade. um padrinho forte, Uhum. existe essa possibilidade. Porque eu sempre pensei assim, poxa vida, a, a educação brasileira, ela poderia ser, contemplar as artes de uma forma a enriquecer mesmo, já que eles querem, principalmente nesse processo, né, de aprendizado, que eles querem tanto que as crianças aprendam, então eles poderiam, assim, não pensar somente em português, matemática, mas eles poderiam... Principalmente na escola pública, né? Pois é, e assim, essa escola que eu tô lá é uma escola gigante, ela é grande, enorme, ela já teve mais de 1.000 alunos, Olha só. então é uma escola muito grande. Eu sei, tem escolas que são pequenas, mas mesmo as escolas pequenas sempre tem um espaço que eles poderiam construir salas para poder ter as artes mais contempladas, sabe? E eu penso assim, seria enriquecedor. Eu trabalhei no começo de 2020 numa escola integral. E aí, Uhum. quando nós tínhamos lá, os professores, né, de visuais ia dar fotografia. Aí chegou um professor de música que ia dar violão, eu ia dar coral e um outro ia dar balé. O professor de educação física ia dar balé. E nenhum de nós tivemos uma sala para a gente trabalhar. Então, a gente tinha que ficar em, assim, uma hora eu conseguia estar numa sala de aula cheia de carteiras e cadeiras, a professora de fotografia tinha que ir lá para fora no pátio, embaixo de uma árvore, para trabalhar com as crianças, o professor de violão do outro lado, compartilhando um espaço com ela também. Então, assim, as artes, de uma forma geral, elas precisariam, assim, é, de uma contemplação para contribuir de uma maneira melhor, sabe, para a educação. Então, é muito Exatamente. falar assim, é, tem gente que fala que não vê a importância, né, das artes. Tem outros que reconhecem, mas também, tipo, não É só, tem... é só parar para observar um pouquinho. Oi? É só parar para observar um pouquinho o que acontece nas aulas, como a tua própria coordenadora faz, não é? Exatamente, Uhum. exatamente, sabe? Porque, assim, tem crianças por exemplo, ali elas pegam a minha aula, nem todas gostam de música, e aqui eu tive um aprendizado, sabe? Um aprendizado, assim, me doeu aprender isso, sabe? Eu só vou falar isso porque eu sou muito autêntica nas coisas que eu faço. E por isso eu vou estar assumindo que eu sei que esse áudio pode ser ouvido por muita gente que eu conheço, Ó, mas eu não vou ter problemas com isso, porque eu demorei, doeu, foi uma lição difícil, mas eu preciso passar isso para frente, sabe? Porque, assim, uma das frases que eu falei, uma pergunta que foi feita para mim no mestrado, pelo professor Haslan, ele perguntou assim, e o que eu faço quando uma criança não gosta da minha aula de música? E a minha resposta foi baseada no que eu aprendi com alguns professores que me ajudaram quando eu entrei na sala de aula, sabe? Eu tive alguns colegas que estavam comigo e vendo a minha dificuldade para conseguir dar aula para os alunos, e eles falaram assim para mim, primeiro para você conseguir assim, autoridade com as crianças, foi essa fala, tá? Para você conseguir autoridade com as crianças, você precisa se impor. E para você se impor, você tem que falar firme com eles e eles têm que te obedecer. Então, assim, eles querendo ou não, eles têm que fazer sua aula e eles têm que te obedecer. Então, você tem que ser firme. Essa foi a fala e foi assim que eu comecei a ser, em muitos momentos, quando estava aquela bagunça, quando estava,
sabe? Aqueles alunos que você colocava no lugar aqui, já andava na sala inteira, sabe? Que não para quieto e tal. Então, assim, o que eu fui aprendendo nesse momento foi isso, tá? É verdade, não vou mentir, foi isso que foi me passado. Ninguém nunca tinha me orientado de uma outra forma, sabe? Depois disso é que eu fui atrás para tentar entender como que você pode chamar a atenção do aluno agindo de uma outra maneira, sabe? Mas até então, o aluno está na sala de aula, ele tem que aprender a minha aula, entendeu? E aí, quando ele me perguntou isso, eu disse assim: se o aluno está na minha aula, ele tem que fazer a minha aula. Ele vai ter que aprender vai ter que fazer a aula de música, entendeu? E eu percebi que ele não gostou da minha resposta. Ele não gostou da minha resposta. E isso me incomodou bastante. Me incomodou bastante. Isso tem me trabalhado desde então na minha cabeça. E eu comecei, de um tempo para cá, a agir diferente. Porque mesmo no grupo 5, as crianças têm a opinião própria delas, como eu disse lá atrás. Mesmo que a gente seja pais, os filhos da gente são pessoas têm as suas próprias opiniões, desde pequenininhos, eles têm seus próprios gostos, suas próprias falas. E aí eu pude entender isso, e aí hoje, quando eu entro numa sala de aula e eu proponho uma canção para eles aprenderem, e aí o aluno pega e fala assim para mim, eu percebo que o aluno não está participando, e aí eu digo o seguinte: eu entendo que você pode não estar gostando da minha aula. Eu falo assim, mas eu vou te pedir um favor. Pelo menos você fica em silêncio, você pode não participar, e pelo menos deixa eu dar a minha aula. Porque esse conteúdo, eu como professora de música, como a professora de vocês, que é a professora de artes, que tá aqui, que está passando o conteúdo para vocês, eu preciso dar essa minha aula. Então, eu sei que você não está gostando, mas eu preciso dar essa aula. Não vou te obrigar a participar, mas eu preciso dar a minha aula. E eu falo assim, sem brigar, sem forçar, sabe? É o que eu faço. E aí eu dou a oportunidade para essa criança de sentar mais afastada, se ela quiser. Porque às vezes eu organizo eles assim mais próximo para poder assim ficar mais perto de mim, né? E aí quando eu vejo que esse aluno não está afim, eu falo para ele ou para ela, se você quiser sentar mais afastado, pode ir. Alguns vão, outros não. Então, assim, e isso, aí o que que eu percebi? Que quando eu faço isso, quando eu converso assim, dessa forma, esclarecidamente com o aluno ou com a aluna, naquela aula, ele ou ela não participa, mas nas próximas eles participam. Entendeu?